professores, este é o Adulto de Saúde. Hoje, especialmente, estamos gravando fora do estúdio para manter a distância de segurança e vamos usar máscaras também. Nessa edição, vamos falar sobre saúde mental em tempos de pandemia. Será que pessoas que têm depressão, ansiedade, síndrome do pânico estão sofrendo neste período, estão tendo um agravamento da doença? E quem nunca teve um histórico de doença mental, será que está desenvolvendo esses sintomas? Para falar disso com a gente, estamos recebendo o Sábio Teixeira, que é professor da Faculdade de Medicina e psiquiatra do Hospital das Clínicas, e já é um grande parceiro do nosso programa. Obrigada, Sábio. Obrigado, Lu. Olá, professores. Mais uma vez um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse assunto urgente e tão importante. Eu queria começar a nossa entrevista falando de uma pesquisa que a Associação Brasileira de Psiquiatria fez, falando que 89% dos pacientes que já realizam tratamento para doença mental tiveram algum agravamento. Como você analisa esse dado? Esse dado é impactante, né? Porque a gente vê que 90% basicamente, 9 entre cada 10 pacientes que já faziam tratamento tiveram uma piora do seu quadro geral, e é algo que a gente sim está observando na prática, infelizmente, né? É um período bastante complicado, para dizer no mínimo, né, de bastante insegurança, e a gente entende que um paciente que já está em tratamento psiquiátrico, já faz acompanhamento, ele é um paciente talvez em um momento mais fragilizado do que os demais. Então ele talvez sofra mais ainda do que nós todos estamos sofrendo, né? Então é um dado alarmante que a gente tem que começar a se preocupar com ele. E quem nunca teve nenhum tipo de histórico, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e agora vem desenvolvendo esses sintomas? Isso está acontecendo também? Sim, infelizmente está acontecendo e já é algo esperado, é algo que a gente tem a expectativa que aconteça. A gente sabe que, por exemplo, uma pandemia, já aconteceram outras na história, o cenário fica parecido, paralelamente, de certa forma, com o cenário de guerra, né? É um período em que a gente tem que adaptar muito rapidamente, né? A gente tem que se mudar os planos, lida com uma insegurança gigantesca em todos os âmbitos da nossa vida, né? Tudo que a gente tinha ali como estável, muitas vezes não está mais estável, né? Além de tudo, a pandemia nos obriga a criar um isolamento social, de certa forma, né? Então a gente não pode mais ter contato físico, às vezes a gente não pode, inclusive, ter contato com pessoas que a gente gosta muito, que a gente estava acostumado a ter contatos, né? E essa é uma questão até que a gente tem que fazer para protegê-los. Então, a gente espera que sim, os índices de adoecimento mental aumentem, né? Inclusive em pessoas que nunca tiveram histórico, né? O importante é a gente começar a se cuidar para tentar evitar que isso aconteça em quem ainda não está tendo sintomas, por exemplo, e ficar mais atento no começo dos quadros. Então, a gente sempre está pedindo, assim, nas redes sociais e nas nossas recomendações, que as pessoas fiquem atentos, principalmente ao surgimento de sintomas, para já procurarem ajuda e a gente conseguir intervir. Sobre essa questão, sabe, quando ficar atento? Que tipo de sintoma tem que acender um alerta, que tem que prestar atenção, que pode começar a dar o sinal de surgimento da doença mesmo? Então, eu costumo dizer que a diferença entre o normal e o que está incomodando, o normal e o patológico, a gente pauta muito pela disfuncionalidade, né? É normal estar ansioso nesse momento, né? Se você estiver ansioso nesse momento, está tudo certo, porque é esperado que a gente fique, por exemplo, mais ansioso. É esperado que nosso sono altere, às vezes a gente está com horários diferentes, a gente dorme mais tarde, acorda mais tarde, né? É normal que a gente se sinta um pouco desesperado em alguns momentos. Isso tudo talvez esteja dentro do âmbito esperado, do âmbito que a gente entenda como normal frente a essa situação. Quando que a gente começa a preocupar? Quando, por exemplo, a ansiedade está tão forte que impede você de fazer outras coisas que você tem que fazer, né? Que te impeça de, por exemplo, visualizar um futuro mais ou menos saindo disso, né? Você fica tão ansioso que, por exemplo, acha que não vai sair dessa pandemia bem, ou que você fique tão ansioso que não consiga desempenhar as funções do trabalho se você estiver trabalhando mesmo aqui em casa, que você não consiga se cuidar, que você não consiga cuidar dos filhos. Então, quando os sentimentos paralisam ou incomodam muito, sempre vale a pena a gente fazer uma avaliação, né? Não necessariamente você vai estar doente, não necessariamente você vai precisar usar medicação. Às vezes um ou outro ajuste já ajudam muito. Mas é interessante a gente notar, quando o sentimento paralisa e nos impede de fazer o que a gente tem que fazer, quando a gente está pensando demais naquilo e não consegue não pensar, por exemplo, talvez seja um ponto legal para começar a pedir uma ajuda. Essa questão da ajuda, né, doutor? Hoje a gente está contando aí com a telemedicina para ajudar nesse período de quarentena, de isolamento.
Quem já faz o tratamento não deve interromper, né? Deve tomar a medicação certinha, continuar as consultas certinha. Mas aí quem não tem, deve procurar o auxílio pela telemedicina? Como que deve ser? Então, no começo do isolamento, acho que a maioria dos médicos estavam atendendo somente por telepresencial, né? Somente por ferramentas virtuais mesmo. Agora que a pandemia a gente já adentrou nela mais um pouco e não estamos num lockdown, no isolamento absoluto, alguns médicos inclusive já voltaram a atender presencial, obviamente que respeitando todas as regras possíveis, né? Como a gente está aqui usando máscaras, mantendo o distanciamento, espaçando um pouco mais as consultas. Eu acho que vale a pena você, se já faz tratamento, como você disse, continuar, não pare seu tratamento, é importantíssimo que você fique bem nesse momento. Então, fale com o seu médico, fale com o seu psicólogo, continue seu tratamento conforme previsto, veja como ele está atendendo e se você ainda não faz tratamento, acha que está precisando, entre em contato com um médico de confiança, alguém que foi indicado, veja se ele está atendendo presencial, se ele está atendendo online. E aí, o que está acontecendo, por exemplo, no meu caso e de vários colegas, a gente dá a opção do paciente. Então, o paciente, por exemplo, você prefere fazer online? Tudo bem, vamos fazer online. Se você prefere presencial, então presencial tem que ser nesses moldes, né? E se você tiver encaixado nesse molde, por exemplo, não estiver doente, não tiver contato com ninguém muito próximo que esteja comprovadamente com coronavírus, a gente pode fazer presencial também. Então depende muito também do médico e da preferência do paciente nesse momento. Tem gente que está realmente com muito medo de sair de casa, então talvez a consulta telepresencial seja mais adequada. Agora, como que a gente pode tentar manter a calma nesse momento, que a notícia ruim todos os dias nos jornais, na TV, nos sites, revistas, um momento político também que a gente enfrenta muito difícil. Como tentar manter a saúde mental num momento como esse? Que dicas o senhor deixa para os nossos telespectadores? Então, é como se a gente estivesse correndo da sombra, né? Porque parece que todo dia acontece alguma coisa ou alguma notícia vem para nos desestabilizar. O que eu recomendo é que você, primeiro, não assista notícias o dia todo, né? Isso não vai fazer bem, a não ser que você trabalhe na área, por exemplo, você é jornalista, vocês têm que acompanhar muito de perto. Mas quem não é, tenta ver um ou outro momento do dia para acompanhar as atualizações, né? Então, vou tirar um pouquinho meia hora da manhã e meia hora à noite, por exemplo. E aí você se atualiza ali no básico, não fica também remoendo as notícias, procurando várias fontes. Vá sempre em fontes primordiais, fontes que pautam pela ética no jornalismo, né, que não propague fake news, né? Fake news são como boatos, assim, fofocas, a gente começa a se desesperar e muitas vezes eles nem são verdades, né? Então, tente sempre procurar fontes oficiais. Não tem como a gente ficar pensando muito no futuro. Como que vai ser o futuro? Ninguém sabe, né? A gente não sabe quando que isso vai passar, quando que as coisas vão voltar a ser parecidas com o que eram. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode focar no dia de hoje. Então, crie sua rotina. Fale, hoje eu vou fazer tal coisa, no final do dia faço uma agendinha, amanhã eu vou fazer tal coisa. Foque nesse momento, assim, no momento atual. Tente não ficar pensando daqui uma semana, daqui 2, 3 semanas, até porque as coisas estão mudando tão rápido que não tem como, de fato, a gente se planejar devidamente como a gente fazia antes, né? A gente está lidando com um momento de extrema insegurança, né? E eu acho que o que a gente pode fazer no mais é isso, assim, se você percebe que não está ficando bem, se isola um pouco, se isola das notícias, né? Mantenha sempre contato com as pessoas, os seus familiares, mesmo que eles estejam distantes, faça ligações, fale com eles todos os dias, né? Tenta fazer ligação por vídeo, que é algo muito bacana que a gente tem implementado nesses tempos, né? Além disso, mantenha uma rotina minimamente saudável. Se você conseguir fazer exercício em casa, faça exercícios em casa. São coisas que a gente pode fazer, que não são difíceis de serem feitas e que ajudam muito a gente a manter a saúde mental nesse momento. Alguma coisa que você gostaria de acrescentar nesse bate-papo, que ficou de fora, que é importante ressaltar também? Não, é isso. Acho que a gente abordou basicamente o que tem que ser feito. E eu queria dizer para todo mundo se acalmar, né? Assim, apesar de que eu sei que é difícil, assim, se acalme, mas a gente tem que tentar manter a calma, sim, manter a parcimônia nas nossas ações, né? Não se deixar envolver pelo momento, pelo calor, não tomar ações precipitadas nesse momento, né? Se resguardar as pessoas que estão próximas da gente, fazer uma vigilância também com as pessoas que estão próximas e lembrar que a nossa saúde mental é muito importante para que a gente, inclusive, consiga lutar depois que isso tudo acabar, né? Depois que isso tudo acabar, a gente vai precisar correr atrás de mais coisas, a gente vai precisar se adaptar à vida conforme ela nos apresentar e a saúde mental, estando bem, é o primeiro passo para que a gente consiga fazer isso tudo.
Bacana, obrigada pela sua presença mais uma vez, nosso grande parceiro já. Obrigado a vocês, muito obrigado pelo convite, estou à disposição sempre. Professores, ficamos por aqui. Na próxima edição do Adulto Dia Saúde, a gente vai falar sobre a alimentação como uma aliada na prevenção de doenças, principalmente no momento que a gente está vivendo, que prevenir, né, é o melhor remédio. E te encontro na próxima. Até mais.